um que teve a oportunidade de contribuir com o Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, que sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante dessa igreja, nunca falte nada, Senhor. Nós declaramos aqui, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que daqui sairão os maiores empresários dessa cidade, Senhor Deus. Daqui sairão as pessoas mais prósperas financeiramente dessa cidade, Senhor Deus. Daqui sairão, Senhor, aqueles que sempre abençoarão vidas, Senhor Deus. É isso que nós declaramos. Muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos nessa noite de fazer a nossa melhor e maior expressão de adoração, contribuir com a tua casa, contribuir com o teu reino, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Então, antes de você sentar, cumprimente pelo menos 3 pessoas que estão ao seu lado, de preferência alguém que você não conhece, né? O pessoal de trás, o da frente cumprimentar. Fala para a pessoa que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que essa é uma noite especial. Ah, não. Foram fraquinhos, não foram? O irmão falou aqui, ó, mais forte. Eu creio que essa noite será uma noite especial. Ele falou, tá bom, tá bom. Essa noite será uma noite impactante sobre as nossas vidas. Se você está aqui neste lugar, você pode expressar alegria neste lugar. Glória a Deus. Nessa alegria, com palmas ao Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Você pode se assentar no seu lugar. Essa é a rede mais linda do estado de São Paulo. Várias igrejas estão tendo cultos nessa noite, mas a nossa igreja aqui na cidade de Hortolândia, olha para quem está do seu lado, mexe só essa parte aqui, ó, faz assim, ó, é diferente. Não falei para você falar não, é só para você mexer só. Aqui nós declaramos nessa igreja que o estilo de vida de quem está do seu lado é alguém que vive em santidade. Sabe, nós acreditamos plenamente, e é isso que nós estamos vivendo. Nós acreditamos plenamente que nós somos responsáveis por mudança de ambientes, mudança de atmosfera. E aqui, nós entendemos aqui que isso tudo acontece através do Espírito Santo de Deus. Desde o momento que você entrou, que você passou pelaquela porta, o Espírito Santo já começou a trabalhar sobre a sua vida, que você carrega uma responsabilidade de mudar ambientes. Tanto que você carrega isso, todos nós carregamos isso, que quando você passou pelaquela porta, você sentiu algo diferente. Não pelas luzes, não pelo louvor, não pelas paredes da igreja ser preta, que é uma igreja diferente, mas sim porque nós carregamos algo, e é isso que nós temos vivido, sabe? E eu gostaria nessa noite que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Sabe, melhor que você vir receber algo é você entregar. E eu tenho vivido algo, sabe? Um copo para ser cheio, ele precisa ser esvaziado. Talvez nessa noite o seu coração está cheio de coisas, e ele precisa ser esvaziado neste momento, para você receber aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Então eu gostaria que você falasse, Senhor, esvazia o meu coração para entrar aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Sabe, eu quero viver algo diferente na minha vida nessa noite. Senhor Deus, o Senhor é aquele que transforma ambientes, o Senhor é aquele que transforma atmosferas, Pai. Então, por favor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba tudo aquilo que nós viemos entregar, Senhor. Nessa noite o nosso coração está sendo esvaziado para que encha
o Teu Espírito Santo de Deus encha os nossos corações até transbordar, Senhor. É isso que nós pedimos nessa noite. Encha os nossos corações até nós sermos transbordados. Encha as nossas vidas com o Teu Espírito Santo de Deus até nós sermos transbordados com a Tua glória. Encha os nossos corações nessa noite até nós sairmos daqui cheios do Teu Espírito Santo de Deus. E se você vai sair daqui cheio da glória de Deus, eu quero que você se expresse aí no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus. Eu confesso para vocês que hoje algo vai dar certo, porque a mídia lá em cima, quando eu falar 1, 2, 3 já, eles vão colocar o tema que nós estamos vivendo. Amém? Eu não sei porque vocês estão dando risada. Eu não falei 3 ainda, mas quer ver? São muito rápido. 1, 2, 3. Pode aplaudir, para não aplaudir sozinho. Glória a Deus, eles não erram nunca, só na hora que eu estava cantando. Mas faz parte, é um sistema, né? É inteligência, e às vezes demora para chegar a informação até aqui. Acontece. Glória a Deus, nós estamos hoje aqui vindo nessa série, e nós vamos encerrar no 8º capítulo da série Change. Ah, gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Nós vamos encerrar, primeiro você faz, porque vai estar encerrando. Nós vamos encerrar o 8º capítulo dessa série Change. Glória a Deus. Sabe, e essa série Change, ela trouxe algo sobre as nossas vidas. Sobre uma necessidade que nós temos de uma transformação e mudança. Quantos aqui têm uma necessidade de transformação e mudança? Amém. Se você não tem uma necessidade de transformação e mudança, significa que você vai continuar sendo a mesma pessoa. Ou seja, todos nós precisamos de uma transformação e uma mudança. Todos nós precisamos mudar algo nas nossas vidas. Talvez você precise mudar essa cara feia que você tem. Ai, pastor, a única cara que eu tenho. Então vira para quem está do seu lado. Não é, tá vendo como é bonito? Talvez você precisa mudar as atitudes. Talvez você precisa tirar esse pelo que está nesse coração peludo. Talvez você precisa parar de andar cabisbaixo e levantar essa cabeça. Todos nós temos algo na nossa vida que precisa de uma mudança. Todos nós temos algo na nossa vida que precisa ser transformado. Sabe, nós estamos indo para uma nova série que eu chamei de Na Lata. Quem nos visita pela primeira vez, essa igreja é espírito de gagueira, maldito, sai de mim. Quem visita a gente pela primeira vez, entenda algo. Quem visita a gente para de sair dessa, vai. Entenda algo. Essa é a primeira igreja indígena que você entrou. Pode perceber, qualquer coisa aqui o povo... Sabe, nós estamos indo para uma série chamada Na Lata. O que é Na Lata, pastor? Jesus falou muitas coisas que muitas pessoas não têm coragem de dizer para você. Jesus, ele continua dizendo na lata, porque na laça, na nossa cara. Jesus continua dizendo para você, não somente mudar as atitudes, mas para você aprender a ouvir aquilo que ele pediu para você ouvir. Então, nós vamos vir com uma série muito legal, Na Lata. Jesus falando para você na tua cara, aquilo que você precisa realmente ouvir. Amém? Sabe, eu não sei se você se lembra, mas essa série Change, o primeiro capítulo dessa série, eu falei sobre a história de Pedro. Eu amo a história de Pedro. Quantos aqui conhecem a história de Pedro? Pedro, discípulo de Jesus. Pedro, não sei se você se lembra, mas ele caminhou com Jesus durante 3 anos. E lá no livro de Lucas capítulo 22, Pedro dizendo, não Jesus, nós estamos fechados, você é meu parça, eu estou junto contigo, Pai, até na hora da sua morte. E Jesus vira para ele, Pedro, você é tão inocente, você não sabe de nada, você precisa se converter. Quando eu digo você precisa se converter, cara, Jesus falou com Pedro, aquele que era o discípulo próximo a ele, que viveu várias experiências com ele.
Jesus falou para Pedro: Pedro, você precisa se converter. Um camarada que andou 3 anos com Jesus, vivendo todas as coisas. Você acha que Jesus não está falando para mim e para você? Ei, você precisa se converter. Ei, eu preciso me converter todos os dias. Sabe, eu não sei se você percebeu, mas no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nós falamos de homens e mulheres que tiveram as suas vidas transformadas em encontros com Jesus. Porque uma vez que você encontra com Jesus, Ele transforma a sua vida. Tem alguém aqui que encontrou com Jesus? Não, tem alguém aqui que encontrou com Jesus? Então entenda uma coisa, cara, Ele transformou a sua vida, Ele mudou a sua vida, Ele tem a capacidade. Se você encontrou com Ele, realmente você tem uma vida transformada. Você tem uma vida transformada? Você tem uma vida transformada? Então dê um aplauso ao Senhor pela transformação de vida que você tem. Olhando para o capítulo 2, capítulo 3 dessa série, nós falamos sobre a mulher samaritana, nós falamos sobre a mulher adúltera, nós falamos sobre aquele homem cego. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Pessoas, para você ter um encontro com Jesus, você precisa se posicionar para encontrar com Ele. Eu até citei umas pessoas fora da Bíblia que tiveram um encontro com Jesus. Alguém lembra? Tem alguém aqui que eu citei aqui? Levanta a mão, Renato. Levanta a mão, Magrão. Levanta a mão, São Paulino. São Paulino, faz assim, ó. Não é para rebolar não, é só para mexer. Tem mais alguém? Renato, Wesley está ali. Mateus, cadê o Mateus? Está aí? Mateus. Oh, corintiano, esse mudou mesmo, virou São Paulino, gente. Deus faz mesmo, viu? Deus faz. Tem mais alguém? Glória a Deus. Sabe o que é interessante? Deus transformou a mulher samaritana, que nós ouvimos a história dela na Bíblia. Deus, Ele transformou a vida de um homem cego que não enxergava. Deus transformou a vida de uma mulher adúltera. São pessoas que as histórias delas estão contadas na Bíblia, mas Deus também transformou pessoas comuns, porque é isso que Ele faz. Transformou a vida do Renato, transformou a vida do Mateus, transformou a vida do Wesley, transformou a vida do Wellington. Ei, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de transformação. Quando você decide encontrar com Ele, Ele te transforma. E é isso que você precisa entender. Homens comuns, pessoas comuns, mas se deixaram ser transformados, se deixaram ser mudados. No capítulo 5, 6 e 7 nós falamos de homens e mulheres que tiveram as suas vidas transformadas, mas que enfrentaram batalhas, que enfrentaram guerras, tiveram visões. Pastora Karina falou sobre a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Para mim, um dos capítulos mais espetaculares, difícil de você conjecturar, mas talvez o mais poderoso da Bíblia. Porque quando nós falamos de um vale de osso seco, não era osso caveirinha que estava perto, era um osso que estava lá na Chikungunya, o outro estava lá do outro lado no Piauí, o outro estava lá no sul, um juntou com o outro. Só uma expressão de dizer, não era dessa forma, mas espetacular. Eu tive a oportunidade de falar de Paulo e Silas. Quantos estavam aqui nesse dia? Cara, eles foram presos, eles apanharam, simplesmente porque eles expulsaram um demônio que se manifestava na vida de uma mulher, que simplesmente falava sobre feitiçaria, que fazia leitura da mão. Quantos aqui já leram a mão? Estou brincando, não precisa ler a mão de ninguém. Mas sabe, foram presos, e dentro de um ambiente de prisão, uma circunstância difícil. Não é fácil estar preso. Eu nunca tive preso, não olha isso. Pelo amor de Deus, gente. Vocês olham para mim e falam, pastor, já teve preso? Como você sabe que não é fácil? Alguém aqui já teve? Não, estou brincando. Não levanta a mão. Mas sabe, estavam em um ambiente e eles começaram a fazer o quê? Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Toda vez que você estiver em um ambiente, em uma circunstância difícil, um lugar difícil, você precisa entender que é só você abrir a tua boca, porque você já tem intimidade com Ele. Sabe, o Rodrigo ministrou aqui a semana passada sobre o bravo guerreiro Gideão, homem de Deus. A história de Gideão é uma história tremenda. E sabe o que é comum desses homens? Que todos eles deixaram ser usados.
A Bíblia é um livro de encontros, a Bíblia ela é um livro de transformação. E o que Deus revelou para mim nessa série, para você entender que o sentido de uma transformação é a gente abandonar. Diga comigo, abandonar. Sabe o que? Abandonar coisas que impedem nós de crescermos, abandonar coisas que impedem nós de avançarmos em direção a propósito que Deus tem para nós. Quantos aqui querem avançar na vida? Quantos aqui querem ir muito além do que você pode imaginar? Então é simples, o segredo é esse que eu acabei de dizer: abandone aquilo que te prende, abandone aquilo que te deixa simplesmente no mesmo lugar. E é por isso que eu disse que a Bíblia é um livro de encontros, um livro de transformação. E nós vamos viver a melhor change da nossa vida. Gente, de verdade, japonês, só um silêncio rapidinho agora. Quem aqui fala inglês? Gente, é só? Ótimo. Para, Lucas, misericórdia, você falar inglês? Gente, ei, irmão, por favor, Abdu, se coloque de pé. Só fala para mim, mudança em inglês, como que é? Ó, tá um silêncio. Não, você não entendeu, gente. Vou dar mais uma oportunidade para ele. Porque às vezes eu acho que o meu inglês é ruim, mas alguém que fala inglês, ele vai falar lindo. Change. Ele não disse power change, ele disse change. Pode continuar, japonês. Eu falei certo, é change mesmo, cara. A menina do Google me explicou certo. Change. É isso que eu e você nós precisamos, de uma mudança nas nossas vidas, sabe? E uma mudança que eu e você nós precisamos é experimentar algo que seja significativo. Por que significativo? Porque significativo é aquilo que vai na nossa maneira de pensar, significativo na nossa maneira de agir, sabe, na experiência realmente de nós temos um encontro com Deus, onde vai gerar uma mudança e uma transformação. Você consegue entender isso? Eu não sei se você sabe o significado da palavra ter uma mudança significativa. E toda vez que eu vou ministrar, eu tento me aprofundar nessa base, em algo que precisa realmente entrar na nossa cabeça e não sair mais. Mas o significado de uma mudança significativa é uma alteração, olha isso, é uma alteração de grande, espírito de gagueira, maldito, sai! Não dá risada não, irmão. Ora, falou, Senhor, abençoa a vida do pastor Gago. Peguei desse cara aqui, ó. Mas olha só, uma mudança significativa é alteração de grande impacto. Quando você vê uma palavra dessa, uma alteração de grande impacto, significa que tudo aquilo que foi gerado, tudo aquilo que foi mudado, teve impacto e alguém viu. Continuando, é importância em relação a algo, profundidade ou circunstância, condição ou situação. Vai gerar impacto em qualquer área da sua vida. Uma mudança significativa, todo mundo vai ver, porque gera grande impacto, gera grande diferença, gera grande mudança. E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia é um livro de mudança significativa na minha vida, através do quê? Do propósito de Deus para a minha vida. Você está entendendo isso? Isso daqui, ó, essa Bíblia, com 66 livros, ela tem a capacidade de mudar e transformar qualquer pessoa e gerar um impacto grande sobre a sua vida, se você deixar ela entrar totalmente na sua vida. É isso que significa uma mudança significativa. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dizem, eu mudei. Como você mudou se você continua com as mesmas atitudes? Você está entendendo? Se você diz que você mudou e continua com as mesmas atitudes, significa que não foi significativo a mudança que você teve dentro de você. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem um propósito de transformação na sua vida. Japonês, Deus tem um propósito de transformação na sua vida.
Mas não é qualquer propósito de transformação, precisa ser significativo, porque todo mundo precisa ver o que Deus está fazendo sobre a sua vida. Sabe, eu costumo dizer que uma mudança significativa é você chegar em qualquer ambiente, todo mundo olhar para você e falar: você está diferente. É ou não é? É. E é muito significativo. Eu não sei se você conhece Charles Spurgeon aqui, já ouviu ou conhece Charles Spurgeon? É um pregador com palavras impactantes, ou seja, que já falou sobre mudanças significativas. E ele dá muita ênfase na necessidade de transformação pessoal através da fé que nós temos em Jesus Cristo. Charles Spurgeon, ele também acreditava na mudança de vida de uma pessoa, sabe? Era uma evidência, ou seja, ainda é uma evidência clara da ação do Espírito Santo de Deus. Quando você muda, já não é mais você agindo por você mesmo, mas é Deus agindo por você. O Espírito Santo agindo sobre as suas vidas. E quando o Espírito Santo age sobre a nossa vida, meu irmão, aí tudo é diferente. Você está entendendo? Diga amém. Charles Spurgeon, ele também enfatizava a importância de uma conversão genuína. Foi isso que aconteceu lá na história de Pedro. Pedro achou que por ele ter visto milagres, por ele ter andado sobre as águas, que ele iria até o fim com Jesus, mas a Bíblia diz que ele o negaria também a Jesus. Ei Pedro, você não sabe de nada, você precisa se converter. Ei, nós estamos aqui hoje, quem está aqui nessa noite? Ei, você está aqui nessa noite e você precisa se converter, precisa ser genuíno. Como eu disse, a história de Paulo e Silas, quando você se converte, quando você muda, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque isso significa significativo. Todo mundo notou, porque quando você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, é diferente. Amém? Charles Spurgeon, ele afirma que a salvação é um ato sobrenatural de Deus. Quantos salvos nós temos aqui? Cara, se você ainda não é salvo, você não pode sair daqui hoje sem entender que você precisa sair daqui salvo. O que é ser salvo, pastor? É a oportunidade que você tem de falar: cara, eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é você ser salvo. E você não pode perder essa oportunidade hoje. Charles Spurgeon, ele continua aqui: a transformação pessoal é o que eu disse, é de dentro para fora, tornando-se uma criatura nova em Cristo. Charles Spurgeon, olha só, ele também ressaltava a mudança de vida, que ela não é um ato isolado, mas um processo contínuo da santificação. Sabe, em que um cristão, ele é chamado para crescer na fé, desenvolver sobre essa terra, tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Se eu pedir para você olhar no seu coração agora, olha para dentro do seu coração. Se eu pedir para você olhar no seu coração agora, quem nós somos mediante a semelhança de Jesus, você pode perceber, Jesus não pecou hoje, nós já pecamos. Olhando para a semelhança, Cristo amou o dia inteiro hoje. Nós, sendo semelhantes a Ele, em algum momento você não amou o dia inteiro. Cristo não passou raiva o dia inteiro hoje. Nós, semelhantes a Ele, passamos algum momento de raiva na nossa vida hoje. Se você olhar para o teu coração hoje, significa que o teu coração precisa de uma mudança, que nós precisamos ser realmente nessa terra semelhante a Jesus. Ah, pastor, é difícil, muito difícil, mas é necessário. Sabe, Charles Spurgeon, ele diz que uma mudança de vida das pessoas não dependia apenas da sua própria vontade. Uma mudança na sua vida não depende somente da sua própria vontade, mas somente do poder transformador de Deus sobre as nossas vidas. Você quer ser mudado, transformado de verdade? Aceite o poder de Deus sobre a sua vida. Aceite a necessidade que eu e você nós temos. É necessidade que nós temos de deixar o Espírito Santo habitar sobre as nossas vidas. Sabe, Charles Spurgeon, hoje parece até o tema Charles Spurgeon. Eu gastei todos os meus livros, Marcão. Tá sentado do lado da loira aí, Marcão. A igreja dando risada. O negócio tá sério ali, gente.
Falei que a igreja da tribo indígena de Hortolândia. Sabe, Charles Spurgeon, ele acreditava que a pregação da palavra de Deus era e é o meio principal pela qual Deus atua na vida de pessoas, trazendo o quê? Convicção de que pecado, arrependimento e transformação pessoal na nossa vida é necessário. Segundo Charles Spurgeon, a mudança de vida é uma evidência clara. Eu amo isso. Quando eu li isso, eu falei, é isso que eu preciso sobre a minha vida. Ele diz assim: a mudança de vida é uma evidência clara do Espírito Santo na vida do cristão. Se você é alguém que sofreu uma change, uma verdadeira mudança significativa na sua vida, significa que todos vão ver o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém, amém das irmãs, eu ouvi, mas os homens não. Homens machões, vou deixar Deus falar com você nessa noite, você dá o amém. Ei, todas as pessoas transformadas, elas têm dentro da sua vida o Espírito Santo de Deus. Agora sim, tremeu tudo aqui, Senhor. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, entenda uma coisa, é claro isso, é evidente isso. E uma change significa, nas nossas vidas, acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Você quer ter uma mudança significativa sobre a sua vida? A primeira coisa que você precisa entender é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos semelhantes a Cristo. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Por isso é importante nós, pecadores, reconhecemos, nos arrependemos e aceitamos a Cristo todos os dias. Temos o Espírito Santo conosco todos os dias. Sabe, eu e você, nós precisamos todos os dias reconhecer o pecado. Precisamos reconhecer que todos nós pecamos. Estamos separados de Deus por causa do pecado. A única coisa que afasta o homem e uma mulher, jovem, criança, velho, adulto, não importa, qualquer ser humano, a única coisa que afasta você de Deus é o pecado. É o pecado. Jovem, adolescente, madurão, madurona, o que te afasta de Deus é o pecado. Diga comigo, pecado. E sabe, quando nós não reconhecemos o pecado, nós ficamos diante de um abismo para chegarmos até o céu. Sabe, eu disse isso no encontro semana passada. Sabe o momento que você não consegue adorar ao Senhor? Sabe aquele momento que você tem vontade de levantar a mão, mas tem algo dentro de você que você não reconheceu, que te consome, que te prende. Você sabe o pecado que você carrega, eu sei o pecado que eu carrego, mas eu quero ter acesso sempre a Deus. O que eu preciso fazer? Primeiro, reconhecer o meu pecado. Para você ter uma mudança sobre a sua vida, você precisa reconhecer que eu e você, nós somos pecadores. Quantos pecadores tem aqui nessa noite? Ok, tem pecado sobre a sua vida, reconheça o Senhor. Reconheça que você é pecador. Ai, pastor, eu tenho pouco pecado. Tudo bem, princesa, tem pouco pecado. Ótimo, Jerry. Ótimo, mas você tem pecado. Pouco ou bastante pecado. Nós somos pecadores e o que nós precisamos fazer é reconhecermos que nós somos pecadores. Sabe, uma mudança, uma change significativa na nossa vida, quando nós reconhecemos que nós temos pecados, nós precisamos ser levados ao arrependimento. Diga comigo, arrependimento. É nós reconhecemos os nossos pecados diante de Deus. E arrependimento significa eu pedir perdão a Deus. Você entendeu? Você entendeu? Eu reconheço, eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Sabe? É isso que Deus está falando para você nessa noite. Você reconhece? Reconheço, Senhor. Sou pecador? Sou, Senhor. Então se arrependa. Quantos aqui já aceitaram a Jesus como seu Salvador?
Quem não aceitou vai aceitar hoje em nome de Jesus. Você precisa confessar ao Senhor: eu preciso ter o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Quantos aqui já aceitaram a Jesus? Eu preciso te dizer algo. Você aceitar Jesus não é simplesmente somente uma vez na sua vida. Você aceitar a Jesus é todos os dias. Você fala: Senhor, eu acabei de levantar, eu aceito o Senhor habitando sobre a minha vida, porque será claro a transformação do Espírito Santo habitando sobre mim hoje. Então aceitar a Jesus não é somente quando o pastor fala: ei, quantos aqui querem aceitar a Jesus? Aceitar a Jesus é você saber que Ele está com você todos os dias da sua vida. Nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador todos os dias. Diga comigo: todos os dias eu preciso aceitar a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode nos libertar do pecado. É por isso que nós precisamos aceitar a Ele. Aceitar a Cristo, como eu disse, não é somente dizer: eu aceitei a Cristo, eu vou na igreja. A igreja não precisa de pessoas que aceitaram a Jesus. Aceitar a Jesus significa que a igreja precisa de pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade. Aceitar a Jesus é: eu faço parte da equipe de iluminação da igreja. Eu faço parte da equipe de louvor da igreja. Eu faço parte da equipe do estacionamento da igreja. Legal, ótimo. Mas não adianta nada você fazer parte de todas essas coisas e você não entender que você aceitou Ele simplesmente porque Ele morreu, ressuscitou para salvar a tua vida. Ou seja, se Ele fez isso, você também precisa fazer as mesmas coisas para Ele, entregar, dar a sua vida para Ele. Isso significa todo mundo irá notar uma mudança significativa na minha vida, quando eu entender que não é simplesmente eu aceitar a Jesus, mas é eu me doar para Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado: está acordado aí? Sabe, João 3,16, ele diz algo fantástico. Ele diz algo assim: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha, sabe, essa pessoa passa a ter uma nova perspectiva de vida, baseada na fé, na prática e nos ensinamentos da palavra de Deus. Quando ela entende isso, que Ele te amou, Ele deu a vida dEle por amor a você, e o que você precisa fazer? Dar a sua vida a Ele. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Entregue todos os dias. Uma mudança significativa sobre as nossas vidas, ela vem quando nós buscamos a palavra de Deus. Quantos aqui quer ter uma mudança significativa e clara na sua vida? Busque a palavra de Deus, leia, aprenda somente o que esse livro de ensinamento tem sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela tem poder, diga poder, de transformar a minha vida. E ela tem mesmo, sabe? A palavra de Deus, ela é a única que pode transformar o homem. Se você quer ser transformado, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Você pode procurar em qualquer outro lugar, você não vai encontrar. Você quer procurar a Deus no churrasco da sua família? Vai estar somente a sua família. Sabe, mas você quer procurar a Deus? Procure na palavra de Deus. Pastor, eu preciso de uma resposta para achar o marido perfeito. Eu preciso de uma resposta para achar o negão perfeito. As loiras falam isso. Você não vai achar na igreja, você vai achar na palavra de Deus. Também não vai achar na palavra. Mas você vai achar um homem segundo o coração de Deus para a sua vida. Pastor, eu quero achar uma gatona para a minha vida. Você vai achar na palavra de Deus? Não vai achar na igreja? Talvez. Mas você vai achar uma princesa, uma mulher segundo o coração de Deus para a sua vida. Sabe, a palavra de Deus, ela é a resposta para tudo na nossa vida. Para tudo nas nossas vidas, a palavra de Deus, para tudo, ela tem uma resposta de mudança significativa nas nossas vidas. A gente procura Deus em vários lugares a gente procura Deus, mas não tem aonde você encontrar se não for na palavra dEle. Entenda isso, guarde isso. Sabe,
ter uma mudança significativa e clara nas nossas vidas, nós precisamos crescer na fé. Pastor, o que é crescer na fé? É entender que devemos crescer em Cristo. Como, pastor? Como está a sua vida de oração? Quantos aqui acordam de madrugada para orar? Ah, pastor, eu só acordo quando eu preciso. Quando o Senhor precisar te abençoar, Ele vai te abençoar. Entendeu? Quantos aqui realmente praticam uma leitura da palavra de Deus? Quantos aqui vivem a palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu quero. O Senhor quer também, por isso que Ele olha para você e fala: ei, filhão, tá de braço cruzado, né? Tá acordando 10 horas da manhã, não vai arrumar emprego, tá jogando Play 5, e você quer que eu transforme a sua vida? Se você abrir seu gráfico do celular aqui, quanto tempo você tem na rede social? Quanto tempo você tem lendo a Bíblia? Abre seu gráfico da Bíblia para você ver quanto tempo você passou no Instagram, no Facebook. E não sou nada contra, sou mó liberal, mas desde que você tenha intimidade com a palavra, que você viva isso. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, quando nós precisamos de um milagre sobrenatural, nós recorremos a quem? A Deus. Por que você não recorre ao Instagram quando você precisa de um milagre? Porque Ele não pode te dar um milagre. Por que você não recorre ao Twitter, ao Facebook, quando você precisa de um milagre? Porque eles não podem oferecer nada para você, mas aqui pode te oferecer a vida eterna. Aqui pode te oferecer a plena salvação em Cristo. Você entende isso? É necessário ter uma vida de oração. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17, ela diz uma única frase. 1 Tessalonicenses 5,17, ela diz apenas uma única frase: orem continuamente. Você quer uma mudança sobre a sua vida? Amém. Só ouve as irmãs falando: machão, você não vai ter mudança na sua vida. Você quer uma mudança significativa na sua vida? Tá vendo? Os homens estão aqui. Ore continuamente, cara. Uma mudança significativa também, eu preciso te dizer, ela vem de comunhão. Sabe, ter comunhão com os outros irmãos. Com quem você está tendo comunhão fora daqui? Você quer ter uma mudança? Você quer que as pessoas notem uma mudança na tua vida? É muito difícil você ter comunhão fora daqui. Sabe por quê? Ou você traz a pessoa, porque você é um agente transformador de ambiente e atmosfera, amém? Mas alguém que vive na palavra de Deus, aonde ele chega, ele simplesmente transforma a vida de qualquer lugar. Mas se você não tem ligação com a palavra de Deus, aquele ambiente te leva para lá. Eu poderia falar um monte de nomes de pessoas que estavam no mesmo lugar que você, agentes transformadores de ambiente, que não tinham contato com a Bíblia, não tiveram capaz de transformar o ambiente, mas foram mudados pelo ambiente, voltaram a ser pessoas que eram e até piores. Ah, pastor, acontece, porque simplesmente não vive comunhão. Eu sempre ouvi algo do meu pastor. Se eu estiver mentindo, pastor Noboyuki, se esse culto está gravado e eu estiver mentindo, desde já eu te peço perdão, pastor, por favor. Mas eu sempre ouvi algo muito interessante sobre a comunhão nossa aqui na igreja. Quantos aqui vão sair hoje depois do culto? Vai para casa? Tá frio, né? Vou dar mais oportunidade, você está com vergonha. Você está com vergonha de eu falar para você. Quantos aqui vão comer alguma coisa hoje depois do culto? Vai ficar com fome? Quantos aqui vai comer alguma coisa depois do culto? Levanta a mão, irmão. Pastora Karina, eu vou virar de costas, que eu acho que eles estão com vergonha de mim. Olha para mim. Quantos aqui vão comer alguma coisa depois do culto hoje? Quem não vai estar de jejum. E cara, você viu alguém que levantou a mão? Fala para ele aí, deixa eu ir comer na sua casa, mano. Eu quero ter comunhão com você, porque eu sei que lá o ambiente é diferente. Lá a gente vai falar do que Cristo faz, do que Cristo é sobre as nossas vidas. Sabe, tenha comunhão. Se envolva com as atividades da igreja. O que eu sempre ouvi do pastor aqui, que eu não terminei, que eu não concluí, minha atenção, fui distraído pela minha falta de atenção, é que uma pessoa que chega na igreja e ela não se envolve com mais pessoas, dificilmente ela vai ficar na igreja. Você entendeu isso? Se você chegou na igreja, gente, entenda isso. Isso é muito sério. Você chegou na igreja, é necessário que você compartilhe com alguém. Olha, eu estou chegando, eu gostaria de me relacionar
Ai, pastor, eu não sou desse tipo de menina. Não estou falando que é para você casar ainda, minha filha, você ainda vai conhecer, mas é para você se envolver, você ter comunhão, você conhecer as pessoas. É necessário que você conheça as pessoas da igreja, é importante você ter comunhão. Sabe que quando você tem comunhão com alguém, entenda isso, a comunhão ela é tão importante. Quando você tem comunhão com alguém que ela tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da vida dela, ele te contagia. E ele vai fazer com que você, em qualquer ambiente que você chegue, note a mudança significativa e clara sobre a sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Ai, pastor, agora eu entendi. Eu vou fazer mais amizade na igreja. Sabe, você aqui nessa rede, nós precisamos encontrar com Jesus, porque Ele é o único que pode trazer uma mudança significativa nas nossas vidas. Pode dizer amém? Jesus é o único que pode transformar as nossas vidas. Você pode dizer amém? Jesus é o único que pode transformar realmente tudo que nós somos. Você pode dizer amém? Sabe, você quer encontrar uma mudança significativa na sua vida? Diga, eu quero, pastor. Entenda uma coisa, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, se alguém está em Cristo, então é preciso estar em Cristo, é nova criatura. Quem aqui quer ser novo? Esteja em Cristo, as coisas antigas já passaram, significa que se você estar em Cristo, as coisas velhas já não são mais, agora as coisas novas vieram sobre a sua vida. Se você recebe isso, diga amém. Lá em João 10, a parte B do versículo diz assim, eu vim para que tenham vida em abundância. O Senhor veio para trazer uma mudança sobre as nossas vidas. Ele veio realmente para aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, angustiados, tristes. Ele veio para trazer uma vida sobre as nossas vidas. Você está entendendo isso? 2 Coríntios, ele diz, olha, portanto, se alguém está em Cristo, gente, eu acabei de dizer, é uma nova criatura. Você está em Cristo, sim ou não? Se você não está, você precisa estar urgente em Cristo. Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão do mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente. Ei, o mundo não pode ter você, mas você precisa ter a sua mente renovada. O que é ter a minha mente renovada, pastor? É eu ser cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Para que sejam capazes de experimentar, comprovar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e é a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Efésios 5, 18 diz, ei, não se embriagueis com vinho, para de beber pingaiada. Ei, que levem à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser a tua vida transformada? Quer ter a sua vida transformada? Deixe o Espírito Santo de Deus te transformar. Deixe o Espírito Santo de Deus te mudar. Dê um aplauso ao Senhor. Sabe, esses versículos eles mostram que Jesus Cristo é o único que pode transformar e mudar a vida do homem, desde que você queira, desde que você entenda que você precisa abandonar aquilo que te prende. Por que isso, pastor? Porque tem muitas coisas no mundo que nos prendem ainda. Você precisa entender isso. Quantos aqui querem levar uma nova vida? Então deixe as coisas antigas para trás. Deixe as coisas velhas para trás. A transformação ela é possível, desde que você entenda que é necessário ter uma renovação na sua mente. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Pastor, o que é viver de acordo com a vontade de Deus? Devemos buscar a Ele nas nossas vidas, viver de acordo com os seus ensinamentos. Quer ter uma vida transformada? Busque ao Senhor e viva de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Isso inclui que Deus é o único capaz de nos perdoar quando nós entendemos que precisamos nos arrepender, porque nós o reconhecemos e o aceitamos. Pastor, o que é eu reconhecer a Cristo? É você ser alguém honesto com você mesmo. É você entender que você não é nada sem Cristo e Ele é o único que pode fazer algo por você. É necessário uma mudança genuína. É necessário uma mudança genuína. Sabe o que é uma mudança genuína? Aquilo que te muda significativamente. E hoje nós encerramos essa série com 8 capítulos que simplesmente te instruiu sobre a importância de você
de ser alguém em Cristo, sobre a importância de você estar em Cristo. E para você ser alguém em Cristo e estar alguém sendo de Cristo, você precisa abandonar aquilo que te prende. Sabe, já fazem alguns anos, muitos anos,